Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo número 6. Acompanhe comigo a leitura, versículo 4 ao versículo 9. Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Versículo 20. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Quando nós estamos trabalhando como família, então é esse o princípio que nós estamos tentando trabalhar. Nós já vimos que uma base familiar se estabelece a partir do marido e da esposa. É lá que se inicia uma família. Família, então, não está baseada no que diz a sociedade. A sociedade não tem direito de dizer o que é família, porque família não é uma criação social. Família é uma criação divina. Foi no Jardim do Éden que Deus trouxe a mulher pela mão, como um pai entrega uma filha ao esposo. Foi ali que se constituiu uma família. Então o casal é uma família. E sem dúvida, meus irmãos, família é o maior patrimônio que a gente tem. Não tem nada no mundo que você queira construir que tenha valor igual à família. Você tem uma ideia, você pode ficar focando nos seus filhos para que ele tenha uma boa profissão, para que ele ganhe dinheiro e não passe necessidade como você passou. Mas eu tenho certeza de uma coisa: ser milionário e ter um inferno em casa não faz a menor diferença. Ser milionário, ter uma excelente profissão, ter vários diplomas, ser reconhecido lá fora e ter um casamento estragado, ter filhos nas drogas, perdidos, não traz nenhum tipo de satisfação. Não existe nenhuma satisfação que você possa adquirir na face da terra que não possa ser estragada por uma família problemática. Então, o nosso foco, em primeiro lugar, não é necessariamente nessas coisas. Nós vamos ter que olhar agora, então, para a família como sendo o maior bem que nós possuímos. É o nosso maior patrimônio. Infelizmente, a nossa sociedade, ela está agora pregoando que as famílias têm que serem remontadas, reestruturadas. Só que, por causa dessa reestruturação, os crentes absorvem isso. E quando absorvem isso, aprendem tudo errado. Pra vocês terem uma ideia, Salmo de número 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É o Senhor quem protege, é o Senhor quem cuida. Mas eu quero que você olhe para o versículo 3. Ele para tudo e diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. A minha pergunta é: que bênção Deus nos dá em vida? A resposta do salmista: menino para criar. É bênção do Senhor, é herança do Senhor. E por esse mesmo princípio ele diz: eles são como flechas na mão de um guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. Ele diz mais: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Feliz o homem que tem muitos filhos. Infelizmente lá em casa nós tivemos uma dificuldade e só deu para produzir 2. A fila ia ser grande, mas não deu. Aí, como a minha esposa corria o risco de vida, então a gente preferiu não arriscar mais, porque minha responsabilidade é, eu jurei a Deus amar a ela. O menino vem de quebra.
Então eu amo os meninos porque vem dela. Minha responsabilidade primeiro era com ela, então eu digo, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, é assim mesmo. Mas o pastor já vai com... Tenho 3. Já vai com 3. Aí ele me falando de Iraldo, né? Não, Lúcio. Lúcio. Você perguntando, eu conheci ele que ele tinha 1, já tem 5. Lá no seminário tem um professor nosso chamado Vitor, ele já está na 4ª. E tem o pastor Doug, que provavelmente você conhece, Doug Leme, já está no 6º. E é tudo menino. Então, é bênção do Senhor. Só que nós precisamos ver isso. Nós precisamos entender que filhos são algo que deve ser desejado, mas que hoje nós não desejamos. Sabe por que nós não desejamos filhos? Por causa que nós nos tornamos materialistas. Eu vou dizer por que você não quer filho. Não é porque você não tem medo de criá-lo, não. É porque você tem medo do padrão de vida ser rebaixado. Seu medo é porque o menino vai ter que estudar na escola pública. Seu medo é porque eles não vão poder ter roupa de marca. Seu medo é porque eles não vão poder andar de carro bom, eles vão ter que andar de busão. Seu medo de ter filhos é porque você acha que financeiramente vai ser complicado. Então você ama muito mais padrão financeiro do que a bênção do Senhor em produzir filhos. Minha esposa perguntou para minha mãe, como é que criar tantos meninos? Eu disse, meu filho, é fácil. A gente saía de manhã, dizia tchau mãe, a gente pegava a baleadeira, entrava no meio do mato, matava rolinho o dia todinho, 5 horas da tarde a gente chegava tudo arranhado, suado em casa, com colado de grudo no pescoço. Estava resolvido o problema. E fazia menino para a rua, que era a bênção. Então veja, o texto diz que é feliz o homem que tem muitos filhos. Mas nós aprendemos com a nossa sociedade que o material é mais importante. Que eles precisam ter conforto, e os filhos não necessariamente precisam de conforto, precisam da presença dos pais em educação. Aí você tem psicologia, pedagogia, essas ciências todas aí, ensinando você a criar filho, e diz que filho tem que ter isso. Antigamente, meu Deus do céu, a gente tinha tanto do apelido, era cabeção, orelhão, bicho das pá grossas, era tudo assim. Hoje em dia, seu feio, aí traumatizei, preciso de 10 anos de psicólogo. Agora, porque nós simplesmente passamos a ouvir homens e não ouvir a Deus. Quem tem como nos ensinar como educar filhos é Deus, não os homens. Os homens não sabem como nós funcionamos direito. Os homens, nem a psicologia, ela alcança o profundo do nosso coração, ela fica na superfície. Então, consequentemente, nós precisamos entender que é Deus quem melhor nos instrui. E Deus se apresenta a nós como um pai. Então veja, do mesmo jeito que eu tenho um parâmetro pai, marido e mulher, olhando para Cristo e sua igreja, eu tenho um parâmetro também. Eu olho para como Deus lida conosco. É esse o relacionamento pai e filho. Então seu filho não é o seu amigão. Seu filho não é o seu chapa. Seu filho é seu filho. Uma vez meu menino, hoje ele tem 10 anos, mas quando ele tinha cerca de 5 anos de idade, ele chegou para mim e fez: papai, eu sou o meu melhor amigo. Eu olhei para ele e fez: não, meu filho, eu não sou o seu melhor amigo, eu sou mais do que o seu melhor amigo, eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai. Seu melhor amigo é fichinha, pertinho do que eu sou para você. Nós precisamos entender então, meus irmãos, que tem que buscar nas Escrituras esse relacionamento, para olhando o Deus da Bíblia, enxergando a família. Quando os princípios da palavra de Deus são aplicados ao nosso lar, a nossa família se estabelece de forma adequada. E a criação de filhos não é diferente. A criação de filhos não anda por outros caminhos. A Bíblia tem resposta para a criação de filhos. Então, ao invés de ficar assistindo Super Nani, para saber como é que pega aquele menino endiabrado e torna um menino bonzinho, a gente pergunta: papai do céu que pegou você, que era endiabrado, e fez você um rapaz bonzinho. Então a gente entende que Deus tem um parâmetro muito melhor de tratamento do que nós. Deus, na Bíblia, é o Deus que cuida de família. A igreja reformada é igualmente uma igreja aliancista. E, consequentemente, nós entendemos que o Senhor se relaciona com uma família inteira. O seu povo é em clãs. E como ele estabeleceria clãs se ele não estabelece normas, formas de se viver? De forma que assim, pelas Escrituras, os indivíduos são importantes, mas as famílias é com quem Deus tem aliança. Deus monta aliança com casas.
Quando o carcereiro de Filipos pergunta para Paulo o que deveria fazer para salvo, Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É um relacionamento muito maior. O pacto inclui os seus filhos. Esse inclui os seus filhos são herança do Senhor. O apóstolo Paulo diz que eles são santos porque eles são nossos filhos. Eles são herdeiros da promessa. Atos capítulo 2, versículo 39. Se eles são tão abençoados assim, Deus nos deu um privilégio enorme. Deus colocou na sua casa servos pequenos dele para serem cuidados por você. Os filhos não são seus. Os filhos são do Senhor, que Ele colocou para você cuidar. Então, se eles estão sobre a minha responsabilidade agora, eu tenho que buscar nas Escrituras saber como é que Deus quer que eu cuide dos filhos dele. Porque os filhos não são meus. Um pastor amigo meu teve uma surpresa quando na maternidade recebeu os filhos dos braços e a notícia de que o filho dele era portador de síndrome de Down. Como levar essa criança para os braços da mãe e dar essa notícia a ela? Ele chegou para ela feliz da vida e disse: filha, você não imagina, Deus nos deu um presente fantástico. Deus nos deu o filho com Down para a gente cuidar dele. Os filhos são dele. Os filhos são do Senhor. Ele só nos entregou para nós cuidarmos. Por conta disso, o parâmetro que o Senhor tem para nos entregar agora, nessa criação de filhos, princípios bíblicos que Ele nos dá, nos leva em primeiro lugar, um princípio que é bem óbvio: ensinando-os no caminho do Senhor. Provérbios 22, 6 é um versículo que com certeza vocês todos têm decorado. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Isso aqui não é uma profecia. Isso aqui não significa que vai se cumprir. Isso aqui é um provérbio. E como provérbio está dizendo, a probabilidade do seu filho andar nos seus passos, andar nos caminhos que você ensinar, é tão grande que eu daria até como certa. Agora tem um detalhe: eu preciso saber o que é ensinar, porque eu posso pensar que ensinar é uma coisa e ensinar ser absolutamente outra coisa. Não é para ensinar o caminho, e é isso que eu preciso entender em primeiro lugar. O texto não está dizendo que você deve ensinar para a criança o caminho. Não é para ensinar o caminho. O texto nos diz que é para ensinar. A ideia do texto é ensinar no caminho. O princípio, então, não é que eu vou mostrar para a criança como é que ela tem que ser, mas que a instrução, na verdade, passa por um caminhar ao lado. É percorrer o trajeto. Não é simplesmente dar uma instrução de vez em quando para o menino. É acompanhá-lo o tempo inteiro. É caminhar junto com as crianças. Não é uma questão intelectual. Não é só dizer informações básicas para as crianças. Ficar dando instrução de vez em quando. Ensinar a ir para a igreja. Se vocês conhecem outros evangélicos, sabem que vocês vão ouvir muito isso. Mães e pais dizendo: criei esse menino na igreja e hoje está perdido. É porque ele ensinou trajeto. E não era ensinar trajeto, era ensinar a ser discípulo, o que é bem diferente. O Senhor pega a sua lei, Deuteronômio capítulo 6, apresenta de forma muito resumida, dizendo: ame ao Senhor teu Deus, ensine toda a lei para os seus filhos, instrua-o em tudo. E diz: não faça isso na escola dominical. Não deixe para fazer isso uma vez, de vez em quando. Ele diz: faça isso em que progressão? O dia todo, deitado, levantando, beira do caminho, na roça, para onde você for. A ideia é manter o filho o tempo todo do lado. Manter-o do lado de um jeito que ele vai aprender de você tudo. Eu descobri uma coisa interessante uma vez. Minha mãe descobriu, me contou e eu achei fantástico. Guardei isso comigo. Meu pai faleceu recentemente. E meu pai tinha as pernas tortas. E como ele tinha as pernas tortas, então ele tem um jeito meio balançado de andar. E uma vez eu fui caminhar com ele na minha cidade, lá eu já morava fora, e aí eu fui visitá-lo, e a gente foi dar uma volta, e na volta minha mãe olhou para mim e fez: tem uma coisa interessante com vocês. Eu digo: o que é? Você, quando está com seu pai,
balança igual a ele quando está andando e fica com as pernas tortas. Gente, eu tinha 30 e poucos anos já. Mas o simples fato de ficar do lado dele me obrigava a andar de pernas tortas, balançando, e eu nem notava. Filhos são feitos por Deus para estar colado nos pais. É por isso que o governo quer te dar o privilégio de ter escolas integrais. É por isso que eles querem te dar escola em tempo integral, porque ele não quer pai e mãe ensinando as crianças. Eles querem ensinar tudo sem você. E quando você menos descobrir, os filhos não são seus, os filhos são do Estado que foi o pai deles. A presença de ímpios do lado deles o tempo inteiro será uma influência tão poderosa que o Salmo 1 vai se concretizar. O Salmo de número 1, nós começamos a pensar nele como se fosse uma instrução para não ficar conversando na feira com quem não é crente. Mas não é esse o princípio. Se você olhar o versículo 1 tem um movimento. O movimento é: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Depois, qual é o próximo passo? Que não se detém no caminho dos pecadores. Depois, não se assenta à roda dos escarnecedores. Isso é um progresso. Isso são estágios. Veja, primeiro é alguém que está em movimento. Depois é alguém que parou. Depois é alguém que sentou. Isso não é necessariamente uma coisa que você faz no dia a dia. Isso aqui é um nível de atenção e aprendizado que se está manifestando. O primeiro, você conversa com alguém andando, mas a sua atenção não está voltada 100% para a pessoa enquanto você anda. Você, na verdade, mal olha para ela. Você está atento ao caminho, você está atento a carros, você está atento a movimentos. O que ela te influencia é pouco. Se você parar para ouvi-la, a sua atenção é muito mais voltada para ela. A sua atenção agora está muito mais direta a ela e ela tem muito mais capacidade de te convencer a mudar de alguma coisa. Mas a última palavra aqui que tem para assentar não é assentar. A palavra aqui é literalmente morar com, habitar na tenda. Ele está dizendo você se tornar filho e ser influenciado 24 horas por dia por um ímpio. Parece muito com televisão ligada. É isso que está dizendo aqui. É deixar ser influenciado como um pai influencia um filho. Então, meus irmãos, eu preciso entender que ensinar, então, é muito mais do que falar sobre Deus. Ensinar é muito mais do que levar alguém para a igreja. Ensinar é necessário, quando nós falamos sobre Deus, porque eu preciso conhecer a Deus para ensinar quem é Deus. Billy Graham dizia uma coisa interessante. Ele diz aí, e a igreja não fará de você um cristão. E aí, presta atenção. Assim como dormir na garagem não faz de você um carro. Frequentar a igreja não te torna cristão, porque você precisa se relacionar com Deus. Mais do que falar sobre Deus para o seu filho, você precisa conhecer a Deus e experimentar a Deus e se relacionar com Deus para trazer para o seu filho mais do que alguém que ele vai falar, mas alguém que ele vai conhecer. O apóstolo Paulo vai falar na pregação do Evangelho para as igrejas, não como uma comunicação de uma informação, mas ele diz que Cristo, diz isso aos Gálatas, ele diz que Cristo foi apresentado, crucificado na frente deles. A ideia de alguém com quem eles conviveram. A pregação dos pais em relação aos filhos tem que ser de um pai que conhece a Deus para apresentá-lo pessoalmente ao seu filho. Se você não conhece a Deus, se você não busca a Deus, você não tem como apresentar esse filho, a esse filho, o Deus que você diz que conhece. Os puritanos, lá no século número 17, quando eles viam que a criança estava crescendo, eles faziam uma espécie de profissão de fé. As igrejas presbiterianas fazem isso hoje, mas elas fazem meio terceirizado. Naquela época era para os filhos. Então, basicamente, existiam algumas provas. Entre as provas, eu acho que os reformados ainda fazem, que era a recitação do catecismo. Então, a criança tinha que recitar o catecismo.
Se a criança, ao ser chamada, não conseguisse recitar o catecismo, os pais eram disciplinados pela igreja. Os pais eram disciplinados. E os pais eram disciplinados porque eles estavam sendo responsáveis pela perdição de uma alma. Eles eram responsáveis pela salvação daquele pequeno. E eles estavam sendo negligentes nessa salvação. E tornando essa criança ignorante com relação a Deus, tornava eles culpados de sangue, da morte, do inferno daquela criança. Charles Spurgeon diz que uma das palavras que soavam no coração dele eram as orações da mãe, que dizia que o Senhor ouvisse as orações dela, porque ela sabia que as palavras dela iriam ser testemunhas contra ele no inferno se ele não se rendesse. Ele diz que essas palavras calaram no coração dele de tal jeito que ele dizia: eu não posso deixar o testemunho da minha mãe para comigo se tornar um testemunho contra mim no dia que eu for condenado. Pregar sobre alguém com quem você se relaciona, ensinar de verdade quem é Cristo, meus irmãos. Nós precisamos ensinar às nossas crianças quem é o Senhor. E esse ensino, ao final de contas, é moldar a criança conforme o caráter de Cristo. É moldar como quem molda barro mesmo. Então, passo a passo, o texto diz que é andar pelo caminho, no dia a dia, para que ela aprenda como ser em sua totalidade parecida com Cristo. Cristo usava um método chamado método peripatético. Esse método peripatético era interessante. Você vai ver muito Jesus dizendo assim: Jesus indo pelo caminho ensinava, subindo num barco ensinava. Isso é um método de enquanto faz alguma coisa, vai ensinando outra. Eles passeavam e aprendiam ao mesmo tempo. Esse método de Jesus é um método que Deus ensinou dos pais para fazerem com os filhos. É esse o método. E por essa conta agora ele chega e diz: eu preciso então tratar esse mesmo método para com os meus filhos também. Olha só o que é que diz essa frase aí de Deuteronômio capítulo 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então primeiro quem tem que aprender? Eu. Mas você a inculcará a teus filhos. Inculcar é ótimo, porque inculcar é abrir a cabeça e botar dentro. Não é só trazer uma informação. Você vai obrigá-lo a fazer isso. E aí diz, você vai falar sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitar, levantar. Você vai atar como sinal da tua mão, serão como frontal dentro dos teus olhos, você vai escrever nos umbrais da tua casa. É claro que os judeus não entenderam nada disso, pegaram um pedaço de papel, enrolaram, colocaram numa caixinha, pregaram na testa, colocaram um negócio no braço, amarraram um negócio na parede. Não era isso que ele queria. A ideia dele era: não perca tempo, um só instante. Instrua o seu filho o dia inteiro. Nós não podemos deixar que o Estado diga para o seu filho que o ateísmo é correto. Mas eles estão fazendo isso. Eles estão chegando lá dizendo: o mundo não foi criado. O mundo tudo evoluiu. Você veio do macaco. Eu me lembro de um amigo desse: eu falo dos seus parentes, o meu não. Mas eles não aceitam. Aí você chega e diz: meu filho entrou na faculdade e se perdeu, bichinho. O que aconteceu foi que ele não teve uma instrução que disse: Deus criou tudo. E como isso se aplica na prática do dia a dia, ele não aprendeu. Ele aprendeu contigo a ser materialista, como são os evolucionistas. E como ele chegou na escola, ele entendeu: papai e mamãe ensinam um negócio para eu crer, mas a verdade é essa daqui. A gente fica fazendo isso. Eu vejo crente chegando lá na frente do mar. Eu conheci o mar em 97. Achava que era um açude grande, mas o negócio era grande mesmo. Eu dei aquela bolada de água para ver se era salgada. E tem uma coisa que eu vejo sempre, a gente chama lá no sertão de beiradeiro. Os beiradeiros chegam na beira da praia. Como é linda a mãe natureza. Eu vejo os crentes dizendo isso. Como é linda a mãe natureza. Eu digo: é bonita essa sua deusa, né? Porque o mar não me encanta. Quem me encanta é como alguém mantém isso tudo na palma da mão.
nós não nos encantamos com a criação, nós nos encantamos com o Criador. Ele é que é perfeito, Ele é que é fantástico. Você precisa olhar para o pôr do sol com seu filho e não ficar dizendo: olha que coisa linda é a mãe natureza. Diz: meu filho, olha como Deus sabe pintar as cores. Olha como Ele sabe misturar amarelo com vermelho e azul. Olha como é que Ele juntou. E olha só, a quantidade de cor que a gente está enxergando não é nem um terço do que tem ali. Porque Ele guardou um bocado de cor só para Ele ver. Aqui a gente já vê, tá bom demais. Mas veja só como Deus é fantástico na criação de qualquer coisa. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a se relacionar com Deus. E não deixar que o Estado ensine os nossos filhos a serem nossos inimigos na fé. Por conta disso, meus irmãos, os pais precisam ensinar os seus filhos que, conhecendo as Escrituras, ele vai se relacionar melhor com esse Deus, com o que ele está apresentando. Por isso, o ensino das Escrituras não é um papel eclesiástico. Eu preciso que os irmãos entendam isso. Nós terceirizamos tudo. Estava conversando com um presbítero nesse instante. Terceirizamos a nossa educação para casa. Mas nós terceirizamos a educação da igreja também. Onde é que nossos meninos decoram versículo? Na igreja. Onde é que eles aprendem corinho? Na igreja. Quem é o responsável pela vida espiritual do meu filho? Pastor, porque quando o menino começa a pisar o pé na bola, quem é que eu chamo? Pastor, vem cá que meu menino está dando trabalho, ficou rebelde na adolescência. Filho, o que aconteceu na verdade é que você não entendeu que o responsável espiritualmente pela criança são os pais. E aí atenção, mais especificamente o homem é o responsável. A gente também terceiriza e bota as mães para fazer esse trabalho. E o trabalho é nosso. Somos nós que temos que fazer isso. Somos nós que temos que chamar os nossos filhos para perto de nós e instruirmos e ensinarmos as Escrituras. Sabe quem é que tem que ensinar o breve catecismo para o teu menino? Você, meu irmão. Sabe quem é que tem que ensinar o seu filho a abrir a Bíblia? É você, meu irmão. Sabe quem tem que fazer ele decorar versículo? É você, meu irmão. É você que vai ensiná-lo a orar. É você que vai ensiná-lo a ficar de joelho. É você que vai ficar do lado dele na hora do culto. Você não vai terceirizar. Você vai ensinar na hora do culto a ele ficar em pé, a ele ficar sentado, a hora de ficar de joelho, a hora de abrir a Bíblia, a hora de sentar, a hora de ficar de bico fechado, a hora de cantar. É você, meu irmão, que é o responsável por apresentar todos os meios de graça com os quais o seu filho vai se relacionar com Deus. O pai, meus irmãos, tem esse dever profundo de conhecer as Escrituras para expor as Escrituras. O pai é um pregador e tem uma plateia cativa na frente dele. Ele tem os seus filhos que precisam ser instruídos. Em segundo lugar, meus irmãos, não adianta você ficar só dizendo: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque afinal de contas, eu posso conhecer, eu posso ensinar, mas eu posso não viver. E quando você ensina uma coisa e faz outra, o que o seu menino aprende não é o que você ensinou e esquece o que você fez. O que ele vai aprender é ensinar e fazer coisa diferente. Ele vai aprender exatamente o que você faz. Então, afinal das contas, o processo pelo qual uma criança ela vai se formando, da sua personalidade, dos seus primeiros há quem diga 5, 6 anos de idade, que é o período de maior compressão de relacionamento familiar, quando ele está próximo ali. É por isso que o Estado está querendo cada vez mais que as crianças vão para a creche. Aí nós criamos uma geração de creche. Eu li um artigo de uma psicóloga um dia desse que eu achei fantástico. Ela falando: o nosso problema é que nós temos uma geração de creche, que os meninos, para terem atenção, precisam sair gritando na rua. Entendeu por que tanta gente fica fazendo protesto? É a psicologia da creche. Para que a professora escute, todo mundo tem que gritar mais alto. E aí você finda se debatendo, todo mundo. Eles se comportam como se fossem numa creche. E quando na verdade, meus irmãos, nessa formação da família, o processo do pensamento da criança vai estar exatamente em olhar como o pai se comporta, porque ela não consegue abstrair. Na verdade, a capacidade de abstração
vai chegar na fase adulta. Nem na mocidade ele é fácil. Só na fase adulta a capacidade de abstração chega. Então seu filho vai conhecer quem é Deus por meio da maneira que ele vê você se relacionando com Deus. É por isso mesmo que a primeira coisa que as crianças aprendem quando você vai falar com quem ela vai se relacionar, adivinha como é que você ensina ela a chamar? Papai do céu. O princípio agora é que você se torna a referência do que seja a ação de Deus para com ele. Então, quem ele quiser saber sobre Deus, adivinha para quem ele vai olhar? Para você. Se você é alguém agressivo, autoritário, punitivo, irascível, adivinha como é que ele acha que Deus vai ser? É desse jeito. Porque você nunca apresentou para ele um negócio chamado misericórdia. Você nunca mostrou para ele o que é carinho, amor, afeto, cuidado, abraço, amparo. Você simplesmente ignorou os sofrimentos dele. Ele chorou com medo do escuro e você, de dentro do seu quarto, gritou: deixa de ser besta, moleque, vai dormir. Você nunca levou a sério os sofrimentos do seu filho. Se você não levou a sério, como é que seu filho vai achar que Deus é? Ele também não vai levar a sério muitos dos meus sofrimentos. Nós precisamos entender, meus irmãos, que se você se comporta como alguém que tem duas palavras, que diz que vai e diz que não vai, que fica mentindo para os seus filhos vão aprender que mentira é uma coisa que os pais fazem para os filhos com muita naturalidade. E a gente faz isso com uma forma incrível. Sabe como é que a gente faz? Eu vou ali e volto já. Fica aí, quando eu voltar eu trago um presentinho para você. Quem nunca disse isso para o menino para de chorar? Disse isso na escola, não foi? Adivinha? O que acontece quando você demorou a chegar? Primeiro dia de aula para o meu menino. Lá em casa sempre quem levava era eu. Minha esposa nunca levou o menino para a escola por causa do berreiro. E ela não tinha coração. E ela sabe que eu sou sertanejo, então ficava mais fácil para mim. Levei meu menino para a escola. Primeiro dia de aula. 5 para 6 anos. Ela para uma escolinha que tinha lá, era bem curtinho. Ele olhou para mim e fez: papai, o senhor vai ficar aqui? Não vou não. Eu vou embora, vou para casa, você vai ficar com a tia que vai cuidar de você. Eu vou ficar sozinho. Não, você vai ficar com a tia. Mas o senhor vem me buscar? Disse: vem buscar. O senhor promete? Prometo. Aí foi brincar. E eu fui embora. Quando foi a hora, quando eu voltei, ele olhou para mim e disse: olha aí, papai, o senhor veio, não foi? Eu vi, meu filho. Eu não disse a você que eu vinha? Você estava tranquilo. A minha outra mais nova foi a mesma coisa. Ela vai fazer um escândalo. Cheguei lá: papai, o senhor veio buscar lá na hora? Eu disse: veio, tá ótimo, pai, tchau. Entrou, acabou. Sem choro, sem nada. Por quê? Uma das coisas que nós estabelecemos lá em casa é: nós nunca vamos dizer volto logo se eu vou demorar. Ele vai se esgoelar, mas eu não volto agora. Quando eu voltar você já vai estar dormindo. Então me dê um beijo de boa noite já. Acabou. Porque mentir para os filhos, por menor que seja a mentira, é uma instrução, é um ensinamento. E de repente o Senhor nos ensina: não é assim que Cristo se comporta. Eu preciso então ensinar por meio do exemplo, onde transmitir conhecimento é mais do que dar informações, é na verdade ensinar com vida. Existe um ditado que diz que a palavra, o ensino, ela instrui, a palavra instrui, mas o exemplo arrasta. É esse o princípio bíblico. Jesus ensinava basicamente através do exemplo. Se você chegar em João 13:15, ele vai dizer exatamente isso. Ele ensina por meio do exemplo. Jesus nunca pediu alguma coisa para os discípulos que ele mesmo não tivesse feito, de forma que eles podiam ver nele o comportamento. E no dia que ele estava para morrer, ele pegou, vestiu uma roupa de escravo, se abaixou e lavou os pés dos discípulos. Depois que lavou os pés dos discípulos, ele fica em pé e diz: vocês viram o que eu fiz? Viram o que eu fiz? Ele está dizendo: eis aqui o próprio Deus se rebaixando para servir a vocês. Vocês não podem se achar melhores do que eu. Vocês precisam se rebaixar para servir os outros. Vocês precisam aprender isso.
com o exemplo. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Notem, ser cristão não é ter uma confissão de fé, porque se fosse ter confissão de fé, Satanás era um baita de um cristão. Ele tem conhecimento de confissão de fé. A Bíblia diz que crê e estremece, mas o princípio é de caminhar no caminho, de imitar a Cristo. É isso que nós somos. Sendo cristãos, nós imitamos a Cristo. Sabe o que mais Cristo fez? Foi se levantar contra os fariseus. E sabe por que ele se levanta contra os fariseus? Não é por causa da doutrina, porque o próprio Jesus disse: não, faça o que eles mandam, o que eles dizem está certo, muita coisa do que eles pregam está correto, é aquilo ali mesmo. Vocês têm que ser até um pouco mais zelosos do que eles em alguma coisa. Mas olha o que é que Jesus diz: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazeis guardar, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Adivinha qual era o problema dos fariseus? Não era a pregação. O problema dos fariseus era hipocrisia. Era esse o problema deles. A hipocrisia, na verdade, era naquela época, os atores usavam uma máscara no rosto para simbolizar o personagem. Então o personagem era uma máscara. O nome da máscara, hipócrita. Então, a pessoa coloca uma máscara de uma coisa que é outra. Jesus chama por 7 vezes, só nesse livro, 7 vezes os fariseus de hipócritas. O problema não era ser fariseu. O problema era ser hipócrita. Era pregar uma coisa e viver outra. Eu preciso, então, entender de que eu tenho que trabalhar de tal maneira que o meu coração não seja um coração hipócrita, como era o coração dos fariseus, para que eu seja realmente modelo para os meus filhos. Eu preciso ser modelo para ele. Eu não posso ser um modelo falso do que seja o cristianismo. Eugênio Peterson diz uma coisa interessante: não conheço outra profissão que seja tão fácil fingir como a nossa. Estava falando de pastores. Diz assim: existem comportamentos que podemos adotar para sermos considerados, sem nenhum questionamento, conhecedores de mistérios, ter um porte reverente, cultivar uma voz impostada, introduzir em nossas conversas, palestras e palavras eruditas, quantidade suficiente apenas para convencer os outros de que nosso treino mental está um pouco acima do que da congregação. Quando eu peguei essa frase aqui, eu digo: meu Deus, como é terrível o coração de um pastor. Porque aí vem um princípio bíblico. É por isso que quando Paulo vai nos ensinar a escolher um presbítero, um pastor para a igreja, ele não diz: pergunta qual foi o seminário que ele fez. Ele diz: olha para a família dele. Porque é na família dele que você descobre se ele é imitador de Cristo ou se não é. Veja como são os filhos dele. É lá que o cristianismo se espelha. Então veja, meus irmãos, é na família que nós vamos manifestar toda a nossa imitação de Cristo. Nós seremos cristãos quando o nosso cristianismo impactar a nossa família. É vendo orar que o seu filho vai aprender a orar. É vendo você ler a Bíblia que o seu filho vai aprender a ler a Bíblia e a importância de ler a Bíblia. É percebendo a comunhão e a intimidade que você tem com Deus que o seu filho vai desejar a comunhão e a intimidade com Deus também. Vai aprender a temer e vai aprender a reverenciar o Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, eu tenho que disciplinar os meus filhos no temor do Senhor. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que Deus é um exemplo perfeito de pai. Deus é um paradigma do que seja um pai. Mas nós, de forma muito arrogante, nós nos julgamos pais muito mais competentes do que Deus. Nós julgamos que os nossos métodos são melhores. Afinal de contas, castigo é mais eficiente do que palmada. Colocar o menino para pensar é mais eficiente. Aí de repente você chega e descobre que em Hebreus capítulo 12, versículo 3, diz que Deus açoita o filho a quem ele ama. Deixa de lá que Deus dá um cacete, que Deus mete a peia, como diz lá no interior, que Deus bate com gosto, ele açoita o filho a quem ama. Aí você chega e diz: como Deus é um pai atrasado.
Se ele conhecesse a Supernani ou Samitiba, se ele tivesse lido os novos livros para a formação de crianças, ele saberia que não era assim que se educa uma criança, que não é assim que se instrui uma criança, quando na verdade chega e diz que Deus é o melhor Pai que existe. O autor aos Hebreus ainda, meus irmãos, no capítulo 12 diz assim: é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. O autor aos Hebreus não conhecia o menino de hoje. Mas se estás sem correção, é porque eu amo meu filho, eu não posso bater no meu menino, eu não posso discipliná-lo porque o bichinho tadinho dá uma pena, dá uma dor no coração. Ele diz: se estás sem correção da parte do Senhor, de que todos têm se tornado participantes, se está todos os meninos, toda a família está apanhando e você não apanhou. Aí quando eu leio essa parte de Hebreus, eu não consigo me esquecer da minha família, que minha mãe fazia geralmente assim, como eram 4 e ia apanhar, aí ela não queria ficar gastando tempo batendo nos outros em outros momentos. Então ela aproveitava e batia logo nos 4, porque todo mundo apanhava logo de uma vez e já estava resolvido. Então apanhava quem fez, apanhava quem tinha feito no passado e apanhava os outros para ficar com crédito no futuro, caso você ainda vai fazer alguma besteira. Ele chega e diz: vocês todos estão participando da surra. Se você não está apanhando, ele diz: vocês são bastardos e não filhos. Se Deus ama, Deus disciplina. Deus disciplina. Deus é o maior paradigma, meus irmãos, de educador que existe. Não existe nenhum outro que seja próximo a dele. Ele está lá para nos ensinar o que é ser pai. E uma das coisas mais difíceis que eu aprendi a ser pai me fez entender exatamente como Deus se comporta em relação a mim. Foi uma palavrinha mágica que os pais precisam aprender a dizer: não. Não é dando justificativas. Não é um não simplesmente dizer: não, meu filho, eu não posso, eu gostaria muito. Não, às vezes é não mesmo. Às vezes é não mesmo. E não é nem porque existe um motivo muito sério. Às vezes é não porque é não mesmo. E não tem esse negócio de TV Cultura chegar e dizer: porque não é resposta. Não é resposta para a tua nega, mas na Bíblia é. Porque na Bíblia não é resposta, sim. Agora vai dizer para Deus que não é resposta? Vai dizer para Deus, e ele diz não e pronto, e acabou. Se você prestar atenção, leia o livro de Jó todinho, e a única coisa que Jó faz é: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que, Senhor? Se o Senhor viesse conversar comigo, Senhor, eu ia explicar. E que no final das contas, o Senhor dá uma lapada nele. E em nenhum momento Deus chega e diz: foi Satanás que conversando comigo. Deus não diz, Deus não explica, nenhum momento, nada para Jó. Porque quem dá satisfação para o outro é inferior ao outro. E Deus não precisa dar satisfação para filhos. Mas a gente acha que deve dar satisfação para menino. Pirrai tem 2 anos. A gente precisa se sentar no chão, Pirrai esperneando, e você tentando justificar a crise econômica por causa de Temer, por causa de Dilma. Tentar explicar para ele falta de emprego. Tentar explicar para ele porque a eleição está tão doida. Por que você não pode comprar o brinquedo? Meu irmão, eles não, e acabou. Eles precisam aprender isso. Porque é assim que Deus lida conosco. E Deus é o melhor educador do que eu e você. O princípio então eu tenho que descobrir que a nossa sociedade está tão louca. Não é porque ela tá se perdendo sozinha. Ela está se perdendo porque crianças estão sendo entregues aos seus próprios corações. E por ausência de limites, o coração da criança já possui mal o suficiente. A malícia está no coração da criança. Cumpre aos pais segurá-la. Tem 2 formas de Deus conter o mal, de forma positiva, de forma ativa na sociedade. Número 1, polícia. Não é à toa que eles têm o poder da espada, diz o apóstolo Paulo. A autoridade é para ser temida pelos maus. Mas existe uma autoridade anterior que é muito mais eficaz. Pais. E minha mãe dizia sempre isso: é melhor apanhar de mim, porque é melhor apanhar em casa do que apanhar da polícia.
Porque ou tem limite em casa, ou vai tomar borrachada da polícia. É esse o princípio bíblico. E por incrível que pareça, que os pais são a primeira fonte de freio que Deus coloca no coração dos homens. O primeiro freio que Deus coloca dizendo, não pratique esse mal, são os pais, quando puxam a orelha e quando dão uma boa lapada nas pernas e no traseirinho deles. Perguntaram para John Piper se Jesus bateria em criança. Jesus bateria em criança? John Piper disse, Jesus acreditava na palavra de Deus. Ele bateria nas crianças. Sem nenhuma dificuldade nisso. Porque Deus criou até as perninhas delas mais grossas e o bubuzinho mais grosso já para isso mesmo. O princípio, meus irmãos, então, é de que eu preciso aprender a dizer não. A Bíblia tem 462 sims, mas tem 8.409 nãos. Adivinha o que é que Deus sabe dizer? Não. Ele sabe dizer não. Por isso mesmo que o Provérbios, Salomão, eu preciso que vocês entendam aqui. Salomão é um exemplo de uma família destruída. E eu vou dizer porque a família dele é destruída. E ele faz uma coletânea que você deveria anotar aí. Provérbios 29. Olha o que ele diz lá. Corrige o teu filho e te dará descanso. Dará delícias à tua alma. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouco. Ele diz mais, a astutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. 23, não retires da criança a disciplina. 29, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Isso aqui é no supermercado, parece que ele conhece. A Bíblia está repleta, meus irmãos, de gente que foi um estrago na vida por causa dos pais. Ofni e Finéias roubavam, eles eram corruptos, sacerdotes tão corruptos, que eles queriam que as pessoas entregassem a carne do sacrifício crua, porque eles queriam roubar a gordura que vinha na carne. Você tem uma ideia de como eles eram ladrões? E o texto é muito claro, é porque ali o seu pai não os disciplinou jamais. Davi tinha filhos bonitos e gostava, amava os seus filhos. Como é que eu sei que Davi amava os filhos? O nome de um, Amnon, o confiável. Amnon se apaixonou pela própria irmã, Tamar, e a estuprou. E depois de a estuprar, a desprezou. Tinha um segundo filho, nome muito bonito, o pai da paz, Absalão, irmão de Tamar. Absalão esperou o pai tomar uma providência com relação ao irmão, não tomou, ele foi lá e matou o irmão. Como o pai não tomou nenhuma providência com relação a ele, ele depois resolveu tentar matar o pai. E morreu numa guerra contra o pai. Um outro, Abner, grande diante do Senhor. Era Abner, meu Deus, acho que era esse o nome. Grande diante do Senhor. Era um fracote que tentou dar um golpe no pai velho em cima de uma cama e tentou se tornar rei. E depois tentou dar um golpe no irmão, tentando casar com a mulher do pai, para ver se tornava-se rei no lugar de Salomão, e Salomão mandou matar. Morreram todos os filhos de Davi dentro da sua própria casa, porque por causa do pecado dele com Betseba, ele perdeu o primeiro filho, ficou tão triste e ficou com tanto peso sobre as suas costas. E pode olhar, pode ler o texto todinho lá de 2 Samuel capítulo 13 até 2 Samuel capítulo 18, e você vai ouvir o tempo todo o texto dizendo que porque Davi amava os seus filhos, ele nunca os tinha disciplinado. Morreram todos porque não foram disciplinados. Salomão sabia exatamente o que estava falando. Ele está dizendo, eu vi uma casa ser destruída. Eu vi a casa do meu pai ser destruída por falta de disciplina, por falta de vara. Eu preciso entender, meus irmãos, que não é falta de amor. Por isso Salomão dizer, não é para fustigar a ponto de matar.
que é que significa dizer isso? Não é porque você está de TPM que você vai meter o cacete do teu menino. Bater em criança não é espancar criança. É simplesmente usar de uma bênção divina para frear o mal nele, não para extrapolar o mal que há em você. Não é porque você está frustrado que você vai disciplinar o seu filho. Aí minha mulher, às vezes, eu não entendo você é muito frio. Eu digo, não, sabe por quê? Porque os meninos aprontam na igreja. Aí eu chego, olho para eles e digo, em casa nós vamos conversar. Pronto. Aí eles se sentam, está resolvido o problema. Aí quando chega em casa, aí eu espero, eles vão lá, tomam um banho, trocam de roupa, colocam o pijama. Aí um dia desse ela fez, fiquem quietos na cama porque ele vai esquecer. Aí com um pedaço eu grito, Davi! Sara! Aí Davi fez, eita, lembrou. Vamos lá, chega aqui, vamos lá, conversar. Foi o que aconteceu? A gente desobedeceu o Senhor, fez isso. Foi. O que acontece quando você desobedece a papai? Apanha, vai lá na cozinha, pega a colher de pau. Aí eles vão lá, pega a colher de pau, traz, agora abre a mão. Não escolha não, abre a mão. Toma uma palmada em cada um, às vezes dá uma lapada no traseiro de cada uma. Agora papai te ama, vem cá, me dá um abraço, um beijo, vamos orar, fazemos oração, agora vai dormir. Você é muito frio. Eu digo, não, é porque eu não estou me vingando. Eles não podem achar que eu sou vingativo. Eles têm que entender que eu os estou privando do pecado. Eu estou impedindo que eles voltem a pecar. Eles têm que entender isso. Então não é no calor, vou lá e lá, não. Não é assim. É o que minha mãe chamava de uma conversa, de uma surra cantada. Enquanto apanha, eu te explico por que você está apanhando. E de forma muito calma ele vai entender de que Deus não coloca ninguém na cadeia. Ele disciplina na hora. E que é muito bom quando o Senhor nos disciplina. E eu costumo dizer que minha mãe, eu apanhei mais que bala velha para tirar mofo. Mas minha mãe só perdeu as pancadas que ela errou, porque as que ela acertou, todas se viram. Para que eu não me tornasse um mau caráter. Disciplina é um ato de amor. Disciplina não é um ato de vingança. Ok? Em último lugar, para a gente encerrar, nós precisamos entender que nós temos que ser um intercessor. Pastor, o que é que tem isso a ver com educação? Porque o que nós estamos ensinando para os nossos filhos é como serem salvos e não como ser médicos. Nós estamos ensinando nossos filhos os caminhos do Senhor e precisa de uma ação do Espírito Santo para isso acontecer. Se nós não tivermos pais comprometidos em orar pelos filhos, nós não teremos filhos crentes. Veja, é das nossas responsabilidades. O Catecismo de Westminster diz exatamente isso, que é responsabilidade dos pais orar com e pelos filhos. Nós somos intercessores dos nossos filhos. Jó é um exemplo disso, meus irmãos. O texto diz que Jó tinha filhos e ele constantemente se apresentava diante de Deus, oferecendo sacrifícios, oferecendo holocaustos, apresentando os filhos a Deus, colocando-os diante do altar do Senhor, adorando com eles e prestando, dizendo, quem sabe eles tenham pecado contra o Senhor. Ele confessa o pecado dos filhos, numa preocupação que ele tinha com a sua família. Pastor, mas qual é o resultado de Jó santificar os filhos dele? Qual é o resultado de Jó trabalhando tanto com os filhos deles? Sabe o que é que começa no capítulo 1 do livro de Jó dizendo? Que eles se reuniam todos os dias na casa um do outro para compartilhar refeição. Faz isso hoje para ver o que acontece. Vai. A gente costuma dizer o seguinte, que família você tem que morar não tão longe a ponto de não dar para socorrer, mas não tão perto a ponto que dê para ir a pé até a tua casa. A gente tem que manter uma certa distância segura de familiar. Jó não tinha esse problema, porque ele tinha filhos que eram colocados diante de Deus em oração. A gente tem que aprender a orar, interceder pelos nossos filhos. Se quisermos um modelo bíblico de instrução, de educação para os nossos filhos, ensinar os caminhos do Senhor, ensiná-lo a andar conosco nos caminhos do Senhor.
servindo nós de modelo para essas crianças, servindo nós de modelo para que ela saiba o que é ser um filho de Deus, mas também mostrando para ela como Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. E assim, servindo nós de modelo de como é ser filho de Deus e de como Deus trata conosco, nós vamos ter a promessa de Salomão se cumprindo. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele for velho, ele não vai se desviar, não. Amém?